Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para a terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 1. Transformação no espaço geográfico ao longo da história, e densidade demográfica. Essa é a temática da aula de hoje. Lembrando que quando nós falamos de densidade demográfica, nós estamos falando de um processo que ocorre, primeiramente, quando a gente fala de transformação do espaço, é uma transformação que ocorre no espaço geográfico ao longo do tempo. E essa transformação, ela é importante por quê? Porque a partir dela, nós conseguimos entender a dinâmica da sociedade. E, além de tudo, essa transformação do espaço, ela também influencia diretamente na questão da densidade populacional. Quando se fala de densidade populacional, nós estamos falando basicamente da relação de pessoas que moram em uma determinada área, pelo tamanho de uma determinada área, Vamos dar continuidade. Eu trouxe uma imagem, para vocês verem, justamente que tenta retratar essa ideia da densidade populacional. O espaço geográfico corresponde ao quê? Ao espaço construído e alterado pela humanidade e pode ser definido como sendo o palco das realizações humanas, nas quais estão as relações entre homens e desses com a natureza. O espaço geográfico abriga o quê? A humanidade com todos os elementos naturais, tais como relevo, clima, vegetação e tudo que está inserido. E o espaço geográfico, em sua etapa inicial, apresenta o quê? Não somente os aspectos físicos ou naturais presentes, como também a relação, dessa interação justamente com a humanidade. Nesse primeiro momento, que as transformações eram quase insignificantes, uma vez que tudo se retirava da natureza e servia somente para sanar as necessidades básicas. Quando nós falamos então de transformação do espaço, algo importante da gente entender é o seguinte, que o espaço geográfico é justamente o local, a área onde há interação dos aspectos físico-naturais do planeta Terra. Quando a gente fala dos aspectos físicos naturais, nós estamos falando do relevo, do solo, da vegetação, do clima, da hidrografia, juntamente, esses aspectos físico-naturais, juntamente com os elementos da humanidade, Essa interação entre natureza e sociedade. Então, essa interação entre a natureza e a sociedade, ela ocorre justamente no espaço geográfico, E, ao longo do tempo, esse espaço, ele passa por um processo de transformação. Essa transformação, ela pode ocorrer naturalmente, no sentido das relações da dinâmica do planeta Terra, da dinâmica terrestre, e essas transformações elas ocorrem também por meio de uma ação antrópica. Quando se fala de ação antrópica, nós estamos falando justamente da ação da humanidade, da ação da humanidade no seu meio, justamente da ação da humanidade no espaço geográfico. Vamos dar continuidade e vamos falar agora sobre a densidade demográfica, A densidade demográfica ou densidade populacional é um índice demográfico que permite avaliar a distribuição da população em um dado território. A densidade demográfica permite que sejam feitas comparações entre as diferentes regiões avaliadas. Então, quando se fala de densidade demográfica, estamos falando do índice de pessoas que vivem em uma determinada área. Então, é feito, elaborado uma conta, são questões que são colocadas, Mais à frente eu vou mostrar para vocês essas questões, mas quando se fala de densidade demográfica, é isso, é um índice para analisar, para entender, para identificar a quantidade de pessoas que vivem em uma determinada área. Então, essa é a ideia básica da densidade demográfica. Vamos dar continuidade. Lembrando que essa densidade, ela permite o quê? Avaliar a chamada distribuição da população.
Então, é a partir da densidade demográfica que é analisada a chamada distribuição das pessoas. Esse índice é o que? É expresso em habitantes, né, por meio de quilômetros quadrados, e a densidade demográfica de uma determinada região. Então, é o seguinte, para analisar a densidade demográfica, é observado primeiro os cálculos que são feitos. Quando se fala contas, são os cálculos. Os cálculos que são feitos é o seguinte, é a partir do quilômetro quadrado daquela área. Pega-se o quilômetro quadrado da área e analisa a partir de quantas pessoas que vivem naquela área, né? Vamos dar continuidade, então. Lembrando que a população absoluta é o quê? É o número total de habitantes, né, que vivem naquela área. E a área ocupada por esse mesmo continente populacional, né? Então, quando se fala de população absoluta, estamos falando basicamente do número total de habitantes que vivem na área. E aí é o seguinte, qual que é o cálculo que é feito? A população absoluta, ela é dividida justamente pela área, que é igual à densidade demográfica. Então, é atribuído, por exemplo, a quantidade de pessoas, do total de pessoas que vivem naquela área, dividido justamente pela área, né, que é os quilômetros quadrados, e isso dá o valor da chamada densidade demográfica, que é justamente habitantes por quilômetros quadrados. Significa que é a quantidade de pessoas que vivem em uma determinada área a partir do quilômetro quadrado. Se a gente fala que uma área ela é densamente povoada, nós estamos falando que aquela área tem uma quantidade de pessoas que vivem, uma área pequena, né, por uma quantidade de pessoas, uma quantidade maior de pessoas que vivem nessa área. Significa que essa área ela é ocupada. Quando fala que uma área é densamente povoada, significa que aquela área ela é bem ocupada, que a maior parte daquela área é ocupada. Quando se fala que uma área ela não é densamente povoada, significa que tem vários espaços ainda para serem ocupados, beleza? Então, quando se fala de densidade demográfica, é isso. É justamente o valor da população absoluta, que é justamente a população total dividida pela área, pelos quilômetros quadrados da área, beleza? A partir disso, tem um resultado que é justamente a chamada densidade demográfica. Vamos mais à frente? Como exemplo, vamos calcular a densidade populacional do Japão, né? O país possui uma área de 377.801 km². E uma população, né, em 2010 de 107.156.225 habitantes, né? O que significa isso? Que logo que D é igual, né? O D, no caso, corresponde, né, a habitantes, né? Por área, né, a densidade é de aproximadamente, que corresponde, né, a 127.156.225 habitantes, né, que por 377.801 km², que equivale à densidade de 336 aproximadamente e alguns quilômetros por habitante, né? Então, no caso, seria 336,5 habitantes por quilômetro. Justamente essa é a densidade. Significa que o Japão é um país que tem uma densidade populacional, né? Tem uma maior densidade populacional. Por quê? Devido à questão do tamanho da área, pela quantidade de habitantes que vivem naquela área, naquele país. Vamos dar continuidade. A densidade demográfica japonesa, no ano de 2010, era de aproximadamente 336,5 habitantes, né, para cada quilômetro quadrado. Então, uma densidade populacional considerada alta, é que eu disse para vocês agora, né? Se compararmos, por exemplo, com o Brasil, que é de aproximadamente 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Mas por que a densidade populacional do Japão é maior que a densidade populacional do Brasil?
Por quê? Lembrando que a densidade populacional é justamente o cálculo da quantidade total de pessoas que vivem em uma determinada área pelo tamanho da área, pelo tamanho do quilômetro quadrado da área. Então, assim, é o cálculo que é feito justamente entre a quantidade de pessoas pelo tamanho da área. Então, esse cálculo é o que leva justamente a ter o número da densidade demográfica. O Brasil tem um índice menor. Por quê? Justamente por áreas como no norte do país que não é tão ocupado, né? Que há, por exemplo, a região da floresta amazônica e tal, que não é tão ocupado por pessoas, né? Vamos dar continuidade. Pouco povoado versus densamente povoado. O termo povoado refere-se o quê? A densidade populacional da região analisada. Quando a densidade demográfica é pequena, dizemos que o local é pouco povoado. É o caso da Islândia, né, que tem 3,1 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que é uma área que é pouco povoada, né? E o oposto ocorre quando o cálculo da densidade populacional de uma outra região obtém um número elevado. Por exemplo, o Principado de Mônaco, por exemplo, tem 15.554,5 habitantes por quilômetro quadrado. Nesse caso, dizemos que esse país é muito povoado ou densamente povoado. Então, o que caracteriza a questão se um país ele é pouco povoado ou se não é justamente isso. É o quanto esse país ele é ocupado por pessoas. A partir do momento que nós temos uma área que ela é bem ocupada por pessoas, significa que essa área ela é bem povoada. Se ela não é ocupada, significa que ela não é tão povoada assim. Vamos dar continuidade. Densidade demográfica no mundo, né? Países densamente povoados no mundo é a Índia, o Japão, a Itália, o Reino Unido, Porto Rico, né, e outros. Também é possível notar países que são pouco povoados, como Canadá, Rússia, Suriname, Austrália e outros. Então, a Índia e o Japão são os países mais povoados. O que significa isso? Que são países onde são mais ocupados por pessoas, né? E o Canadá e a Rússia já são exemplos de países que não são tão ocupados. Mas o que leva o Canadá e a Rússia a não serem tão ocupados? Pode ser também a questão da geografia, né? Da área geográfica, da localização desses países que contribui com a questão do povoamento. Então, por exemplo, são áreas que têm grandes florestas, ocupa períodos de gelo, né, períodos frios de inverno, durante grande parte do ano. Então, assim, todos são fatores que contribuem justamente para a ocupação do território da área. Vamos dar continuidade. E a densidade demográfica no Brasil. No Brasil, o estudo de demografia, né, em termos gerais, também regionais, permite-se observar o quê? Que a população brasileira no ano 2014 teve toda a estimativa, né, segundo o IBGE, que, ao mesmo tempo, significa aproximadamente o seguinte, que no Brasil nós temos 23,8 habitantes por quilômetro quadrado, significando que é justamente um país não tão povoado, né? O Sudeste nós temos aproximadamente 60,77 habitantes por quilômetro quadrado, no Sul 38,38 habitantes por quilômetro quadrado, no Nordeste 27,33 quilômetros quadrados, no Centro-Oeste 5,86 quilômetros quadrados e no Norte 2,66 quilômetros quadrados. Então, o Sudeste é a região, né, região Sudeste é a região mais povoada, né, que ocupa a maior quantidade de pessoas que vivem nessa região. E a região Norte é a região menos povoada. Então, se a gente for fazer uma análise da densidade demográfica, que é justamente a quantidade de pessoas que vivem, né, numa determinada área, a ocupação de pessoas em uma determinada área, nós conseguimos entender isso, né, que a região Sudeste é a região que mais pessoas vivem no tamanho da área, e a região Norte é uma região onde menos pessoas vivem segundo o tamanho da área, né? E é isso então, nossos alunos e nossas alunas do EJA, né? Estamos encerrando aqui agora mais uma aula de Ciências Humanas e até a próxima aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas comigo, professor Bruno Ferreira. Até mais!